estamos dando início a mais um programa Diálogos da UNB-TV. Meu nome é Dulce Almeida, sou professora da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília e do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais. Trabalho com Sociologia do Corpo e hoje temos o prazer de receber na Universidade de Brasília o professor Davi Le Breton, professor da Universidade de Estrasburgo, na França, e especialista, maior autoridade em Sociologia do Corpo no mundo. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Dulce. Professor, nós sabemos que o Marcel Mauss, o etnólogo, né? Marcel Mauss, tem uma grande influência nos estudos sobre corpo. Qual seria a atualidade do pensamento do Mauss para os estudos do corpo? Eu vejo alguns artigos do Marcel Mauss que continuam a exercitar o seu influência. Bom, há o texto sobre as técnicas do corpo, que é muito conhecido no mundo inteiro, nesse texto, Marcel Mauss mostra que os movimentos mais evidentes da nossa vida são construções sociais, culturais, como caminhar, nadar, tudo isso. Mas há também um outro artigo que gosto muito, que eu acho muito importante para a sociologia e a antropologia do corpo, é aquele texto sobre a obrigação dos sentimentos. Nesse artigo, Marcel Mauss mostra que as emoções ficam finalmente numa trama social e cultural e que são também uma obrigação social. Achamos que finalmente os nossos sentimentos são espontâneos. Não, Marcel Mauss mostra muito bem que tudo é construção social e cultural. O luto, o sofrimento, o prazer, outras emoções. Voilà. Há outro texto, um terceiro artigo que gosto muito, é aquele da interiorização da ideia de morte e que produz a morte da pessoa. É uma reflexão formidável sobre a eficácia simbólica, conceito que o Claude Lévi-Strauss desenvolveu depois, mas apoiando-se sobre a obra de Marcel Mauss. A ideia de que o sentido faz o mundo, e se eu tenho a convicção que vou morrer, eu vou morrer provavelmente, porque eu vou fazer tudo para morrer. E Marcel Mauss é muito sensível nesse texto. Bom, há outros textos, artigos de Marcel Mauss que, para mim, continuam a... Eu acho que Marcel Mauss há uma modernidade formidável. E ele é o principal autor que influencia a sua obra? Também eu citaria também o Georges Simmel. Georges Simmel, que escreveu um texto formidável sobre a sociologia dos sentidos, no contexto do Berlim dos anos, no início do século. E Simmel mostra que também os sentidos são uma forma de construção social e cultural. O fato de ver, o fato de ouvir, mas também de sentir, de tocar, etc. Tudo o nosso mundo sensorial é um mundo de cultura também. O Georges Simmel escreveu também sobre a aventura, um tema muito importante pelas atividades físicas e esportivas, a aventura, mas também escreveu sobre a mulher, sobre a maquiagem, muitas coisas. O rosto também. Eu acho que esses dois autores, Georges Simmel e Marcel Mauss, foram os fundadores da sociologia e da antropologia do corpo na minha mente. Qual é a importância dos estudos sobre corpo, na sua perspectiva? Por que é importante estudar o corpo
ainda hoje, né? Sim, porque hoje vivemos em um mundo de indivíduos, sociedade dos indivíduos, assim que falou o Norbert Elias. E quando uma sociedade põe o acento sobre o indivíduo, necessariamente o corpo vem diferente, porque a nossa diferença de indivíduo é o nosso corpo. Estamos fechados e abertos também no nosso corpo. O nosso corpo é a prova da nossa singularidade. Então, em um mundo de indivíduos, o corpo torna-se matéria-prima da presença no mundo e da fabricação de uma identidade pelos olhos dos outros, mas também pelo seu. Então, eu acho que o corpo é o revelador da nossa relação ao mundo, ao laço social também. É por isso que o corpo hoje é um objeto de consumo incrível através do mundo inteiro. E não dá muito tempo, porque para mim tudo começa no início dos anos 90. Há um mercado do corpo que acompanha o movimento de libertação do indivíduo, a individualização do sentido, é também uma individualização do corpo. O fato de se fabricar um corpo assim, per si, é um corpo original, assinar-se ao corpo. Meu corpo me pertence. Se diz, sim. Meu corpo me pertence e assino o meu corpo com a maneira de me vestir, de me mostrar fisicamente aos outros, tatuagens, piercing, implantes, regimes alimentares, culturismo, tudo isso, são maneiras de assinar seu corpo. Sim, de individualizar o corpo. Individualizar o corpo. Mas por que na sociologia o corpo ou os estudos sobre corporeidade ainda são considerados periféricos? Por que a gente ainda não tem um estatuto como outros campos, como sociologia da cultura, no âmbito dos estudos do corpo? Não sei se compartilho o seu aviso, porque, claro, que as instâncias acadêmicas, para eles, não é uma sociologia bem interessante, mas no mundo inteiro acho que a sociologia, a antropologia do corpo se desenvolve de uma maneira incrível. Você tem doutorantes, eu tenho doutorantes dentro de anos que trabalham sobre o corpo, a construção do corpo, das emoções, dos sentidos, da aparência, tudo isso. Eu acho que é muito desenvolvido. Nos Estados Unidos também é muito importante. A revista Body and Society, por exemplo, é uma revista muito importante de confederação dos estudos sobre o corpo. É somente a academia que é bem séria, que é não inventiva. É claro que a sociologia do corpo é uma sociologia inventiva e também uma sociologia do prazer de pesquisar, de entender. Outros campos da sociologia são mais, eu diria, puritanos. Sem que, às vezes, se encontra o prazer do pesquisador que faz o seu trabalho. É uma sorte de funcionário da cultura. Eu acho que isso é muito mais difícil quando você trabalha no corpo, porque é uma sociologia de descoberta, de abertura ao mundo. Professor, no seu livro, que inclusive está esgotado no Brasil, Sociologia do Corpo, o senhor trabalha com a concepção da necessidade de construirmos uma agenda de pesquisa
sobre corpo. Oui. Né? E, na sua perspectiva, né, como que nós podemos desenvolver, considerando o caso do Brasil, sobretudo, Oui. essa agenda de pesquisa a partir da noção dos campos de pesquisa? Eu acho que no Brasil tem vários campos de pesquisa sobre o corpo. Não sei o que dizer. Bom, a sociologia das emoções, sociologia dos sentidos, tudo isso é bem presente no Brasil. Também a sociologia das atividades físicas e esportivas. O que bom, também há o problema das desigualdades. Desigualdades sociais. E então de relações ao corpo muito diferentes de uma condição social a uma outra. Mas também, como o Brasil é um país muito multicultural e não quero dizer multirracial, porque essa noção, você sabe, não existe na França. É considerada como uma noção racista também. Eu acho que é também. Mas há uma variedade de corpo, de rosto, que faz a felicidade de viajar no Brasil, mas também essas diferenças de corpo generam diferenças também de condições sociais, culturais, tudo. E o pesquisador pode fazer comparações, se diz, comparações entre as classes sociais, mas também entre grupos sociais, também a questão dos amerindianos, dos índios, voilà. Mas estamos quase no campo de uma sociologia da resistência, da oposição ao ultraliberalismo que reina no mundo de hoje, e nessa vontade de eliminar as diferenças, de fazer, transformar o mundo em um imenso mercado. E eliminando as originalidades, tudo isso. Eu acho que o Brasil é um país muito interessante para estudar tudo isso, porque concentra as contradições, um monte de diferenças incríveis que não conhecemos na Europa, ou também nos Estados Unidos, no Canadá. O Brasil é um campo de experimentação, um laboratório, um imenso laboratório, imenso. Você pensa que precisa de 17 França para fazer um Brasil. 17 França, geograficamente. É incrível, mas mostra que o Brasil é um continente inesgotável pela sociologia, pela antropologia e também pela sociologia do corpo. A respeito do paradigma da corporeidade, oui. Né? É um paradigma que, para quem é estudioso, né, para quem é pesquisador do tema, é fundamental, né, de poder ser compreendido. O senhor poderia falar um pouco dele, inclusive é o tema da sua palestra hoje, né? Oui, então, o senhor poderia falar um pouco do significado do paradigma da corporeidade, de como tornar o corpo objeto de estudo, de preocupação do ponto de vista dos sociólogos e dos antropólogos, do campo das ciências sociais, para poder ser entendido na atualidade. Sim. O corpo, para mim, é uma matéria social, assim como uma religião, a literatura, a arte. O corpo é também não mais que uma imensa construção social, cultural. Falamos já das emoções, dos sentidos, da dor. Eu escrevi muito sobre a antropologia da dor.
Bom, a dor, por exemplo, pode parecer evento estritamente pessoal e biologicamente enraizado, mas não. Também a dor é sentido, porque o modo de perceber o sofrimento é determinado pelo sentido da experiência. A dor do cancro não é a dor de atleta de maratona, por exemplo, porque a primeira pessoa que se enfrenta com cancro vive sofrimento terrível, mas o corredor de maratona ou o alpinista vive numa forma de felicidade essa dor, essa cansação, tudo isso. Bom, você veja, pelo paradigma do corpo, eu acho que a questão do sentido é fundamental, porque o sentido de uma experiência que vai fazer o tipo de emoção que vamos provar. Também, quando vejamos o mundo, quando ouvimos o mundo, não basta abrir os olhos ou as orelhas, porque quando olhamos o mundo, só vemos sentidos, interpretação do que estamos vendo. E você sabe que, por exemplo, a cultura cromática, a maneira de nomear as cores, as cores é muito diferente de uma cultura a uma outra. A cultura onde só existem duas cores. Outras, por exemplo, no Grande Norte, há mais de uma centena de palavras para nomear o branco. Mas no mundo das percepções sensoriais é sempre assim. Há milhares de maneiras de sentir, de gostar, de ouvir, de ver. Então, o sentido seria para mim a abertura ao mundo e a abertura também às pesquisas. Então, com isso, os pesquisadores do corpo no Brasil, acredito, saem com uma agenda de pesquisa que deve, na sua compreensão, priorizar a concepção de corpo, corporeidade voltada para os sentidos, e com interfaces diferenciadas, porque no nosso grupo, por exemplo, nós temos pesquisadores que trabalham corpo e religiosidade, corpo e transexualidade, pensando um pouco a questão das mudanças que nós mesmos podemos produzir no nosso corpo, dentro daquela compreensão de individualidade, que o senhor falou anteriormente. Professor, o senhor poderia fazer então os comentários finais para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje? Sim, seria uma abertura. Eu acho que o corpo é sempre mais envolvido no processo de consumo, mas também de resistência ao consumo. Nós falamos, por exemplo, da caminhada, que tem sucesso sociológico fabuloso através do mundo, não no Brasil. Para mim é um enigma, mas no mundo inteiro há muito caminhantes. E caminhar é encontrar novamente o corpo, a sensorialidade do mundo, o prazer da disponibilidade de tempo que é seu e não mais o tempo da sociedade ou o tempo do trabalho, por exemplo. Então, eu acho que o nosso campo de trabalho é imenso e apaixonante. Sim, queria agradecer a sua presença entre nós, na Universidade de Brasília, E assim encerramos mais um programa Diálogos. Esperamos que vocês continuem acompanhando a nossa programação.